Falando em Casa Branca, o governo Donald Trump se disse otimista com as perspectivas de um acordo com o Irã. Enquanto isso, o principal negociador do Paquistão chegou hoje a Teherã, capital iraniana, para conversar com os diplomatas do regime dos ayatollahs. E quem vem falar conosco ao vivo de Nova York, lá dos estúdios da CNN, já na tela conosco, muito chique, Priscila Yazbek. Bem-vinda mais uma vez, Pri. Obrigada, Yuri. Boa tarde a você mais uma vez, a Débora, todos que nos acompanham. E, Yuri, esse otimismo da Casa Branca também impulsionou os mercados. O S&P 500, que é o principal índice de referência aqui do mercado americano, fechou num recorde pela primeira vez desde o final de janeiro, uma máxima histórica, fechando aos 7.022 pontos, subiu 0,8%. Também o Nasdaq subiu bastante. Claro que tem as Big Techs influenciando, mas muito disso veio desse alívio, então, provocado por esse otimismo de que Estados Unidos e Irã podem chegar a um acordo. E aí, o que gerou esse otimismo? O governo Trump fez uma coletiva com a secretária de imprensa Caroline Leavitt, também com o secretário do Tesouro Scott Bessent, e ela disse que as perspectivas de um acordo com o Irã são otimistas do ponto de vista da Casa Branca. Ela também falou que o Paquistão deve ser o local de uma segunda rodada de negociações, depois que as negociações do final de semana passado não avançaram, mas que também foram realizadas no Paquistão. E ela falou que os relatos de que os Estados Unidos pediram uma extensão do cessar-fogo, que expira na terça-feira que vem, que saíram relatos em alguns veículos de imprensa, inclusive a apuração da CNN, ela falou que esses relatos não se confirmam, que são falsos e que os Estados Unidos e que o governo Trump está muito engajado nas negociações. Segundo fontes que conversaram com a CNN, ainda há uma extensão em discussão, mas o governo Trump quer, de fato, chegar a um acordo o mais rápido possível. Também acabou de chegar uma informação da mídia estatal iraniana de que o Irã e o Paquistão vão discutir em detalhes em Teherã nessa quinta-feira as mensagens trocadas entre o Irã e os Estados Unidos no domingo. O Paquistão, lembrando que está fazendo a intermediação dessas conversas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, falou sobre novas medidas econômicas para pressionar o Irã, entre elas sanções secundárias a países que estiverem fazendo negócios com o Irã, que comprarem petróleo do Irã. Também no começo do ano, Donald Trump tinha falado sobre aplicar tarifas de 25% sobre os países que negociam com o Irã, e Scott Bessent mencionou especificamente a China, falando sobre as contas de autoridades iranianas e também da Guarda Revolucionária, que devem ser congeladas, que os Estados Unidos vão mirar essas contas no exterior para aplicar tarifas sobre bancos, sobre empresas que mantêm essas contas no exterior. E Scott Bessent falou especificamente sobre 2 bancos chineses, o que traz ali também uma tensão envolvendo esse conflito e essa parceria entre China e Irã. A China nega que tenha fornecido, por exemplo, armamentos ao Irã, mas há informações e relatos de que a China forneceu, por exemplo, chips e armamentos, e Donald Trump falou também sobre colocar tarifas sobre a China. E anteriormente Donald Trump também falou que tem uma boa relação ali com a China, ele que vai para a China em maio, mas claro que essa situação com o Irã também traz um aumento do temor ali de uma tensão entre China e Estados Unidos. E Trump mais cedo disse numa entrevista à ABC que os próximos dias podem ser incríveis. Ele também falou que acha que o conflito está muito próximo do fim e falou que o Irã quer muito fazer um acordo. Porém, o que muitos especialistas estão apontando é que talvez não seja tão fácil superar os 2 principais impasses, o bloqueio do Estreito de Hormuz e o fim do programa de enriquecimento de urânio do Irã, que Trump gostaria de que fosse eliminado por completo. O Irã fala de uma suspensão e o vice-presidente J.D. Vance chegou a falar de uma suspensão por 20 anos, então a duração também poderia estar em discussão, mas esses impasses seguem na mesa. A ver, então, se essas discussões amanhã entre Irã e Paquistão e posteriormente com os Estados Unidos, possivelmente enviando uma delegação de novo para o Paquistão, podem surtir algum efeito. Eu volto com vocês.